E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje é dia 9 de novembro, segunda-feira, dia que a Prefeitura libera o material complementar da semana. Mas antes da gente começar, se inscreva no canal, clique no sininho para ativar as notificações e deixe o seu like. Vamos lá? Bom, gente, vamos dar uma olhada então nesse material, né? Material da semana de 9 de novembro, tá? Estamos fazendo a reorganização curricular devido às questões do coronavírus. Então, o conteúdo desse material se refere ao primeiro semestre de 2020. Bom, nessa página nós temos as fotos dos alunos da professora Miriam, da turma 1301, da Escola Municipal Osmar Paiva, Camelo, né? Olha que graça. E aqui embaixo, como de costume, o contato dos organizadores do material, e-mail e telefone. A cartinha de hoje, né, traz algumas recomendações para se prevenir do coronavírus. Ainda não estamos livres dele, gente. É necessário alguns cuidados, tá? Então leiam com bastante atenção. E como de costume, algumas dicas de estudos para vocês. Dessa vez, dá algumas dicas para estudos coletivos, de conversar com seus colegas de turma, para orientar para quem não pegou o material de Didática Carioca buscar, enfim. Manter aquele vínculo com seus colegas de turma. E traz um alerta especial para o 9º ano, né? O Carioca 2 e o EJA, que são as terminalidades, que estão terminando, estão no último ano do município, certo? E no final, como de costume, o link para a orquestra nas escolas. Bom, o material de ciências começa com a audioaula da professora Márcia da Luz. Vai falar um pouco sobre o corpo humano, sobre a organização do nosso corpo. E na matéria dessa semana, nós vamos relembrar um pouquinho do que a gente falou semana passada sobre a organização do nosso corpo, tá? Então, a gente tem um texto aqui, eu vou precisar que vocês leiam com bastante atenção, observem as ilustrações, olha, tá vendo? Que elas também fazem parte do texto e trazem informações importantes, certo? Então, vocês vão ler o texto da página 4, tá? E vão ler também o texto da página 5. Na página 5... o texto traz algumas informações sobre alguns sistemas do nosso corpo humano. O sistema cardiovascular, o sistema digestório e o sistema respiratório. Sistema respiratório, tá? Então, tem aqui algumas informações, a localização dos órgãos, tudo certinho aqui para vocês lerem e analisarem. Como eu falei, as ilustrações fazem parte do texto e são importantes também para adquirir conhecimento. Na atividade 1, você deve ligar os órgãos, né, coração, intestino, alvéolos, às suas funções e o sistema correspondente. Para que a gente consiga realizar essa atividade, vai ser necessário ouvir lá a audioaula, né, do início do material, da professora Márcia da Luz, ler os textos, né? Ler os dois textos da página 4 e 5, observando as imagens que fazem parte desse texto, como eu falei anteriormente, e consultar o nosso material didático carioca, aquela apostila azul que vocês levaram para casa logo no início do ano, nas páginas 181 e 184. Gente, eu falei isso no material da semana passada e vou repetir aqui. O ideal é que você organize seu estudo uma disciplina por dia, porque você consegue estudar bem, você consegue assistir esse vídeo na segunda de ciências, pausa, vai para a audioaula, lê o texto, pega o seu material de Didática Carioca e você se aprofunda naquele conteúdo, naquele conhecimento, naquele dia. No dia seguinte, vá para uma outra disciplina, que você consegue estudar bem, se aprofundar bem e compreender melhor do que se trata. Então, vamos lá, vamos para a geografia. Geografia já começa com a audioaula do professor Caio, né? Aqui, ó, a audioaula do professor Caio, que vai continuar falando sobre a natureza do Rio de Janeiro, né? Então, vocês ouçam, porque é muito importante.
certo? Aí temos aqui as atividades de revisão. Na questão número 1, você precisa diferenciar temperatura e umidade na compreensão do tempo atmosférico, né? Como é que eu vou fazer isso? Eu vou ouvir a audioaula do professor, vou relembrar tudo que eu estudei até agora, né? Vamos lembrar que a temperatura, na verdade, é a quantidade de calor presente na atmosfera, né? E a umidade é a quantidade de água no estado gasoso presente nessa atmosfera também, né? Então, a gente vai ouvir a audioaula, lembrar, ver materiais anteriores para poder responder essa questão. Eu até já dei a dica aqui. Na questão número 2, vocês vão preencher essa tabela aqui, ó, começando a partir de hoje, né? 9/11, vai botar a temperatura e a umidade. Como que eu vou saber isso? Você pode acessar esse link aqui, ó, do Clima Tempo. Vou marcar aqui para vocês. Esse link aqui do Clima Tempo. Ou assistir jornais, rádio, televisão, que sempre tem a previsão do tempo. Então, você vai colocar qual é a temperatura para o dia 9 de novembro, a umidade, dia 10, 11, 12 e 13. E aqui do lado você vai colocar de onde você tirou essas informações aqui, de que local, a localização que você tirou isso. Qual é a localidade? O município. Rio de Janeiro, estado. Rio de Janeiro, país. Brasil, estação primavera. Certo? Na questão 3, vocês irão descrever o tempo atmosférico dessa semana. Você vai descrever como? Com base nessa tabela e com as informações que você já tem, com os conhecimentos que você já tem. Então, vocês vão descrever aqui na questão 3. E o desafio, você vai escolher um dia dessa semana que você preencheu aqui na tabela, vai tirar uma foto do céu e vai elaborar um folheto explicando as condições do tempo naquele dia, tá? O folheto ele pode ser digital, se você achar melhor, pode ser impresso, vai ficar a seu critério. Olha aqui tiraram uma foto de um dia nublado no Corcovado, quase nem dá para ver o Cristo, tá vendo? Então, você fez o seu folheto, vocês vai mandar o material aqui, ó, materialcarioca@rieduca.net. Não se esqueça de colocar o seu nome completo, a escola que você estuda e a sua turma, certo? Vamos então para o material de história. O material de história começa com a audioaula. Cadê a audioaula? Começa com a audioaula da professora Vanessa. Aqui, ó. Tá? Para você aproveitar bem essa audioaula, o que você precisa ter em mãos? O material didático carioca, que é esse aqui, ó. Tem até a fotinho dele aqui. Mas é o material que você levou para casa logo no início do ano. Certo? Se você ainda não tem esse material, entre em contato com a escola para você buscar, que é muito importante para você conseguir manter sua rotina de estudo. Tá? E vai realizar as atividades a partir da página 273. Tá? E vai falar um pouco sobre a história do Brasil e do Rio de Janeiro. Então, você vai fazer essas atividades junto com a audioaula da professora Vanessa, caso você ainda não tenha realizado com a sua professora, certo? Aqui nós temos alguns links muito importantes que vão te ajudar bastante a realizar essas atividades. E aqui os materiais complementares do que consta essa revisão, que é do dia 4 de maio a 8 de maio e de 11 de maio a 15 de maio. Bom, fez o seu trabalho no material didático carioca? Então, a gente volta aqui para esse material. A primeira coisa que você vai fazer é ouvir a audioaula, abrir o seu material didático carioca, realizar as atividades propostas nele, com a orientação da professora Vanessa nessa audioaula, e com a ajuda desses links, né, da Multirio e do Pesquisando na Rede. Se necessário, acessem esses dois conteúdos aqui. E feito isso, vamos voltar para o nosso material dessa semana. Então, voltando para o material dessa semana, depois que você fez todas essas atividades no material didático carioca, a gente vai fechar uma atividade bem simples. Aqui nós temos a bandeira, ó, do estado do Rio de Janeiro. E desse lado, nós temos a bandeira da cidade do Rio de Janeiro. O que você vai precisar fazer? Trabalho bem simples. Você vai colorir essa parte aqui, ó, essa bandeira de baixo, a bandeira do estado e colorir a bandeira da cidade. Bem fácil, né? Vamos então para o material de língua portuguesa. O material de língua portuguesa
começa com a audioaula da professora Paula, tá? Então, vocês ouçam essa audioaula com o material didático carioca em mãos, porque ela vai pedir para fazer algumas atividades nesse material. É importante que você tenha ele em mãos. E você vai fazer ao mesmo tempo, né? Conforme a orientação delas, atividade no material didático carioca e atividade no material complementar dessa semana. Então, vamos ver o que a gente tem hoje no material complementar dessa semana. Bom, no texto 1, nós temos um folheto, tá vendo? Com dica para os pais ajudarem os filhos a utilizarem a internet com segurança e responsabilidade. Vocês vão ler o texto com bastante atenção e vão responder as questões referentes a ele na página 8, aqui, e na página 9. Não esqueçam de sinalizar no seu caderno de português, semana 9 de novembro, página 8, texto 1, página 8, questão 1. Vai responder a questão 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Certo? Mesmo 4, 5, 6 e 7 sendo da outra página. Aí vamos fazer o agora é com você. Bom, esse texto 1, ele traz dicas de como os pais devem agir, os pais e educadores devem agir para auxiliar seus filhos, para orientar seus filhos quanto ao uso da internet. No Agora é com você, você vai criar um folheto que você vai orientar os seus colegas, a crianças da sua idade, como utilizar a internet com segurança. Tá? Então, você vai se dirigir à criança. O texto 1 se dirige aos responsáveis. Agora, você vai se dirigir à criança da sua idade. Certo? Então, vamos lá. No texto 2, nós temos uma tirinha bem tranquila. Vocês vão ler a tirinha, observar a imagem, né? Que também fala um pouco sobre a internet, né? E responder as questões 1, 2, 3 e 4. Aí você vai colocar lá, texto 2, página 9, questão 1. Bota a resposta, certo? Bom, vamos para a matemática agora. Em matemática, nós temos aqui a audioaula do professor Caio, tá bom? Então, nessa audioaula, nós vamos trabalhar algumas frações. Bom, eu vou deixar aqui, eu vou estar deixando na descrição do vídeo todos os links para as audioaulas, tá? Mas eu vou deixar também na descrição desse vídeo o link para a minha playlist de matemática. Lá vai falar sobre todos os tipos de frações, todos os exercícios que a gente vai realizar nesse material. Nós temos um vídeo para isso, tá bom? Então, deem uma olhada nessa playlist, caso tenha alguma dúvida. Bom, observe as representações a seguir e coloque a fração correspondente. Essa é bem tranquila. A gente vai lembrar que isso aqui é um inteiro, né? Nós temos aqui um inteiro e você vai ver quantas partes ele foi dividido. Viu? Vai colocar o número de partes que ele foi dividida. Embaixo é o nosso denominador. E quantas partes foram pintadas, né? Quantas partes foram consideradas. Viu quantas partes foram consideradas? Vai colocar no número de cima, que é o nosso numerador. Bem tranquilo. Aí, utilizando as frações da atividade anterior, você vai ver qual é a fração maior, vai responder aqui na letra A, qual é a fração menor e quais frações são equivalentes, tá bom? Então, vocês vão observar, ó, só de você observar a imagem você já consegue saber qual a fração maior, qual a fração menor e quais são as equivalentes, que têm o mesmo tamanho. Tá bem fácil porque ele já deixou bem desenhadinho para vocês. Bom, na questão número 3, eu até postei sexta-feira um vídeo sobre isso, é sobre frações equivalentes. Postei até um exemplo de um exercício igualzinho a esse, tá? Vamos aqui na questão número A, na questão da letra A. Eu tenho 2/3. E eu preciso achar a fração equivalente a 2/3. Só que na fração que vai ser equivalente, eu já tenho a dica aqui do numerador 6. Então, como é que eu vou fazer para descobrir qual é o meu denominador? Bom, eu estou vendo aqui que 6... ele é maior que 2, então eu já sei que eu vou realizar uma multiplicação. Se o 6 aqui fosse menor, eu iria realizar uma divisão. Então, eu vou lá na tabuada do 2 e vou ver que número vezes 2 vai dar 6. Aí eu vou descobrir que 2 vezes 3 vai dar 6, certo? E aqui, no meu denominador,
eu vou ter que multiplicar por 3 também, porque se eu multiplico o meu numerador por um número, eu tenho que multiplicar o meu denominador pelo mesmo número. Então, eu vou multiplicar por 3. 3 vezes 3, vou achar aqui o meu denominador da fração equivalente, certo? Vamos lá, número 4. Patrícia tem um livro de 72 páginas. Ela já leu 2/9 do livro. Também tem um vídeo lá nessa playlist de matemática falando sobre isso, né? Bom, 72 páginas é o meu inteiro. E 2/9 é a fração que ela leu. Então, eu vou dividir o meu inteiro pelo denominador, que é o número de baixo, e o resultado multiplicar pelo numerador. Aí eu vou saber quantas páginas ela leu, certo? E a letra B, quantas páginas faltam ser lidas. Sabendo quantas páginas ela leu, eu vou saber quantas páginas faltam. Bem tranquilo. Essas atividades, gente, estão relacionadas às páginas 126, 127, 130 e 131 do material didático carioca. Questão número 5. Ana fez 342 bombons. Desses, 5/6 são de cereja. Quantos bombons de cereja ela fez? Lembrando, se 342 é o meu inteiro, né? Se 342 aqui é o meu inteiro, eu vou dividir o meu inteiro pelo denominador e multiplicar o resultado pelo numerador. Aí eu vou achar quantos bombons de cereja ela fez. Vamos lá, número mistos. Também tenho aqui uma fração própria, imprópria e número misto. Um vídeo sobre isso. Deem uma olhada lá na playlist, que eu vou deixar o link aqui no comentário. Então, a gente vai transformar 5/6 em número misto. Isso aqui é o exemplo que ele está dando, tá? 5/6 é uma fração imprópria. Bom, se o meu denominador é 2, eu tenho que dividir o meu inteiro em 2 partes iguais, certo? E preciso considerar 5. Bom, se eu dividir em 2 partes, não tem como considerar 5. Eu vou precisar de outro inteiro. Mesmo com outro inteiro, eu ainda não consigo considerar 5, ó, porque até agora foram 4. 1, 2, 3, 4. Vou precisar de um outro inteiro. Eu vou dividir em 2 partes e vou considerar uma, que aí vai dar 5. 1, 2, 3, 4, 5. Fazendo a representação gráfica, eu já vi que eu tenho dois inteiros pintados completamente, né? Então, tem 2 inteiros pintados completamente e um inteiro que está em forma de fração, de 1/2. Tá? Então, eu transformei essa fração imprópria num número misto através da representação gráfica. Mas eu também posso fazer isso através da divisão. Dividindo o numerador, 5, pelo denominador 2. Então, vamos lá. 5 divididos por 2 dá 2. Já achei o meu inteiro. E sobra 1. Achei o numerador da minha fração. O denominador ele nunca muda. Vai continuar sendo 2. Tá? Porque eu vou continuar dividindo o meu inteiro em 2 partes. Então, o denominador nunca muda. Então, a gente tem essas 2 formas de transformar uma fração imprópria em um número misto. Agora é com vocês. Na questão número 6, vocês vão transformar essas frações impróprias em números mistos, certo? Bom, reta numérica. Aqui você vai transforma em número misto e localize na reta numérica. Então, vamos lá. Como é que eu vou fazer isso? 5/4. Então, se o meu numerador é maior que o meu denominador, eu já sei que essa fração é imprópria. Se é uma fração imprópria, ela é maior que 1. Tá? Então, ela não pode estar entre 0 e 1. Eu vou fazer aqui como exemplo para vocês verem. Vamos lá. 5 divididos por 4. Vamos lá. 5 divididos por 4 vai dar 1. Então, o meu inteiro é 1. E vai sobrar 1 também. Então, meu numerador também é 1. E o meu denominador é 4, porque nunca muda, tá? 1 e 1/4. Então, se está 1 e 1/4, eu sei que ela está entre... Bom, se o meu inteiro já deu 1, já sei que ela está entre o 1 e o 2. Se o meu inteiro desse 2, ela estaria entre o 2 e o 3. Se o meu inteiro desse 3, entre o 3 e o 4. Mas o meu inteiro deu 1, então ela está entre o 1 e o 2. Deu 1/4. Então, eu vou dividir, 1, 2, 3, 4. Então, se ela está em 1/4, ela está aqui. Certo? Vocês vão fazer agora a mesma coisa na letra B. Bom, aqui já é o gabarito, certo? Então, finalizamos o nosso material por hoje. Tá bom? Boa semana e bons estudos!